Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Sabadão, meu filho, mas a gente tá aqui, ó, na labuta, no batente, para trazer as informações mais quentes do momento para vocês. E hoje a gente vai falar aí de uma matéria que saiu na Band News ontem, mas eu acho que foi baseada numa fala do Valdo Cruz no início dessa semana, aonde parece que a Polícia Federal está investigando o ministro Alexandre de Moraes por supostamente ter recebido aí um apartamento de presente lá em Campos do Jordão do senhor Vorcaro. Porra, Vorcaro é gente boa, né? Sai distribuindo apartamento aí para os amigos, aparentemente. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também, meu querido, o Lula proibia aí o mercado de apostas no Brasil justamente quando o nome dele perde nas apostas. É tudo muita coincidência nessa nossa república, meu filho. É muita coincidência, né? Frei Gilson dos Montes, que está sendo atacado aí, né? Pela Soraya Trambique e outros pilantras aí. Mas é um ataque infrutífero, porque ele continua aí de boa, não está nem aí. Mas vamos lá. Eu pergunto a você se você quer ser humilde. Eu tenho certeza que você está dizendo, sim, eu quero ser humilde. Então só tem um jeito, você precisa aprender de Cristo o que é ser humilde. Hoje eu quero falar com você os graus da humildade. Eu quero tocar 3 realidades da humildade que são tão importantes para a nossa vida. Irmãos e irmãs, escuta o que eu estou te falando. O orgulho é um dos principais pecados que tem. Eu gosto de dizer que ele é o pai de todos os pecados. Para mim, o orgulho, ele é o pai de todos os pecados. Em todo e qualquer pecado que você comete, pode ter certeza que no fundo, por detrás, está o orgulho. Portanto, a humildade é uma virtude muito importante para a nossa vida. Muito importante. Precisamos ser humildes, só vamos aprender a ser humildes com Cristo. Então, a meditação de hoje ela é muito importante para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 14. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de teres sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. A palavra de Deus hoje está nos chamando à humildade. Eu preciso de humildade, você precisa de humildade. Beda vai nos ajudar a entender o que é humildade. Deus concede graça aos humildes,
de tal forma que quanto mais forem humilhados por causa dele aqui na terra, mais serão exaltados no dia do acerto de contas. Primeiro ensinamento: para ser humilde eu tenho que ser humilhado. E aqui está o problema, aqui já está o problemão. Por que é tão difícil ser humilde? Porque tem que ser humilhado. Como é que eu vou alcançar a humildade sem a humilhação? Basta você olhar para a vida de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo, minha gente, não tinha nenhum defeito. Cristo não tinha nenhum pecado e foi humilhado como ninguém, como nunca. Aliás, quanto mais a pessoa é inocente, mais humilhada ela é. Porque quando eu tenho culpa no cartório e eu recebo uma certa afronta por causa disto, eu estou recebendo isso por causa que eu tenho culpa no cartório. Agora, quando você é inocente, imagine Cristo que não tinha um pecado sequer e passar pelo que ele passou só porque ele foi humilde. E veja, Cristo ele tinha o poder de não passar por tudo aquilo. Se ele quisesse, ele não passaria por tudo aquilo, mas ele aceitou a humilhação, ele quis a humilhação. A palavra humilhação pode ser entendida de muitas maneiras diferentes. Pode ser autoimposta, como quando alguém que inicia o caminho da virtude se humilha em arrependimento pelos pecados que cometeu. Então, primeiro passo, você pode humilhar a si mesmo. Como? Reconhecendo seus pecados. Tendo a humildade de reconhecer o teu pecado. Não escondendo os teus pecados, não floreando os seus pecados, não colorindo os seus pecados, não, humildemente. Eu sou assim, eu sou pecador, este é meu pecado, Senhor. Para você que é católico, na confissão, desmascarar os teus pecados. Segundo, pode ser o que se vê naqueles que estão mais próximos da perfeição quando voluntariamente concordam em buscar seus direitos, mas viver em paz com os vizinhos. O segundo grau da humildade é quando você abre mão dos seus direitos para estar em paz. Você tem razão, você está certo, mas você abre mão disto para estar em paz. Terceiro, e é claro que pode ser o que se vê quando uma pessoa é envolvida nos redemoinhos da perseguição e seu espírito permanece inabalável graças ao poder da paciência. Então, 3 estágios aqui da humildade. O reconhecimento dos seus pecados, quando você se humilha a si mesmo. Quando você abre mão, segundo, quando você abre mão dos seus direitos para estar em paz, como diz a palavra, humildade no relacionamento mútuo. E terceiro, quando você aceita as humilhações, a perseguição por amor a Cristo. Escreve aqui nos comentários que eu possa crescer em humildade a cada dia. Que eu possa crescer em humildade a cada dia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Vamos lá. Que nós possamos crescer em humildade a cada dia. É difícil, né, cara? É um exercíciozinho bem difícil, mas nós deveríamos nos empenhar um pouco mais. Eu também. Quando digo nós, eu tô no bolo aí. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, porque ontem a Band trouxe uma bomba. Do meu ponto de vista, é uma bomba. Que eu garanto que você não sabia, eu não sabia, que a Polícia Federal estava investigando o Alexandre de Moraes. Você sabia disso? Eu também não. Eu não sei se é oficialmente ou se é extraoficialmente. Pouco importa, ele está sendo investigado, certo? Ele está sendo investigado por supostamente ter recebido aí um apartamento do Vorcado. Agora eu preciso rememorar vocês aí a sua cabeça, voltar aí no início dessa semana, lá para segunda-feira ou terça, saiu um corte do Merval Pereira, onde ele falou exatamente isso, lá na Globo News. Onde ele disse assim, mas tem aquela conversa estranha, né? Da namorada do Vorcado dizer, amor, pergunta se ele gostou do apartamento. Vocês lembram o Valdo falando isso? Pois é. E nesse dia, foi segunda, cara. Não lembro se foi na segunda ou foi na quarta-feira. Valéria Bernardo estava aqui comigo.
E a gente comeu mosca nessa conversa aí. Porque o Valdo Cruz foi na mosca. Desculpe a redundância. Porque ele conseguiu captar coisas que a gente não tinha captado. Eu já tinha falado sobre esse assunto várias vezes, mas nunca sob essa ótica, nunca sob esse ângulo, de você ver que poderia ter sido um presente do Vorcaro. Eu ainda comentei com a Val, dizendo o seguinte, que foi um volume tão grande de informações naquela época, era tanta coisa saindo do ministro, que realmente não dava para a gente dissecar tudo, né? Não dava para a gente analisar pormenorizadamente tudo. Mas o tal do Valdo Cruz, ele conseguiu. E aí ontem, isso foi na semana passada, aí ontem a Band traz essa informação aqui para a gente, ó. PF investiga uso de imóvel citado em conversa que Vorcaro menciona Moraes. Certo? Eu vou botar o vídeo aqui. A Polícia Federal investiga a qual apartamento Marta Graef, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, se referiu ao conversar com o dono do Banco Master. Na ocasião, Vorcaro havia dito que estava com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bom, não só isso. Ele estava em Campos do Jordão. E é estranho, né? Porque vamos lá. Vamos supor que o ministro foi na casa do Vorcaro. E foi isso que eu falei na época, eu lembro bem. Foi isso que eu disse na época. Vamos supor que o ministro estava na casa do Vorcaro. E Vorcaro perguntou, e aí, ministro, gostou da minha casa? Eu ainda comentei o seguinte, você só tem esse tipo de conversa com gente muito íntima, pô. Muito próxima. Vê se você vai perguntar aos outros se gostou de sua casa para um estranho. Não vai. Então a minha linha de raciocínio estava indo nesse caminho, só que eu estava errado. O caminho certo é o que o Valdo apontou, é o que a Band News apontou, é o que a Polícia Federal está investigando. Quem é que vai perguntar se gostou do apartamento, sendo a sua própria casa? Eu acho que ninguém, né? Então, dá a entender, dá a impressão de que estava se tratando de um apartamento presenteado ao ministro e perguntou, será que ele gostou? Será que o ministro gostou do apartamento ou não? Capite? Pois é. Aí eu vou botar aqui o vídeo da Band News. A Polícia Federal está investigando se o ministro Alexandre de Moraes recebeu imóveis de luxo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Agatha Gonzaga está conosco agora. Ah, não, é a nossa querida Tayane Mello, de novo aqui, trazendo notícias. Ainda não acabou o turno, né, Tayane? Segue aí desde a manhã, desde as primeiras horas do dia, acompanhando o noticiário. Agora, essa informação é de extrema gravidade. A Polícia Federal apontando quais são os elementos para essa investigação. Tayane, boa tarde. Oi, Patrícia, boa tarde a você e a todos. Eu apurei com fontes da Polícia Federal, né, essa informação. Isso porque, numa conversa entre Daniel Vorcaro e a então noiva, né, então companheira Marta Graef, ela pergunta para o Daniel Vorcaro se Alexandre de Moraes teria gostado de um apartamento. No mesmo momento, né, no mesmo momento em que Daniel Vorcaro falou que estava com o ministro Alexandre de Moraes. Então ela pergunta se ele gostou do apartamento. Isso acendeu um alerta na Polícia Federal já desde o início, porque a avaliação nos bastidores é de que não se pergunta se uma pessoa que está indo visitar, por exemplo, a sua casa, se fosse o caso, né, de se tratar do próprio apartamento de Daniel Vorcaro, se a pessoa gostou ou não do seu imóvel. Então, isso já causou uma certa estranheza na Polícia Federal. Então, a PF também quer saber o porquê que a Marta estava perguntando daquilo com tanta naturalidade para o Daniel Vorcaro. Como eu falei, isso já tinha acendido um alerta, a polícia já tinha ficado desconfiada, mas agora, depois das revelações de mensagens entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-dirigente do BRB, que está preso, inclusive aguardando a finalização do julgamento sobre a prisão dele lá na Suprema Corte, depois dessas trocas de mensagens em que apontam o beneficiamento do Daniel Vorcaro, do Paulo Henrique Costa, por Daniel Vorcaro. Então, o Paulo Henrique, ele facilitava as fraudes dentro do Banco Master e Daniel Vorcaro, em troca, ele dava apartamentos e imóveis de luxo ao Paulo Henrique Costa. Inclusive, a PF apurou que são cerca de 6 imóveis aqui no Distrito Federal e também em São Paulo, no valor de pouco mais de 146 milhões de reais. Então, a adjunção
dessa conversa de Daniel Vorcaro com Marta Graeff e mais essas novas descobertas de agora em relação a Paulo Henrique Costa, e a PF, nesse sentido, está procurando saber se Alexandre de Moraes também foi beneficiado por Daniel Vorcaro com imóveis de luxo. Tudo isso ainda está em fase de investigação, ainda são informações, né, que não estão fechadas, como eu falei, está tudo ainda em apuração, mas a Polícia Federal está desconfiada nesse sentido, justamente porque teve essa conversa de Marta Graeff com Daniel Vorcaro, perguntando se Moraes teria gostado do apartamento, e agora também com essa apuração nova, né, já concretizada, de que Paulo Henrique recebeu imóveis do banqueiro, Patrícia. Então a gente vai seguir daqui acompanhando, é mais um capítulo, né, dessa história de Banco Master, Banco de Brasília, fraudes financeiras e Supremo Tribunal Federal também, né, que está no meio também dessa história toda. A gente vai seguir daqui acompanhando. Lembrando que Alexandre de Moraes... E agora, meus amigos, duas coisas chamam a atenção aí, pelo menos para mim. A primeira, Polícia Federal investigando Alexandre de Moraes. Não ficou muito claro aí, mas aparentemente que é uma investigação oficial, né? Ela está sendo taxativa, a Polícia Federal está investigando. Ou seja, hoje a gente tem um ministro da Suprema Corte que é investigado pela Polícia Federal por receber propina. Porque você dá um apartamento, é uma propina. Olha o nível que chegou. Já passamos da fase de contrato da esposa, que é imoral, mas até o momento não tinha nada de ilegal que se provasse, certo? Mas agora não. Agora passou a linha vermelha. Agora a gente está vendo aí um ministro que a Polícia Federal está investigando por supostamente ter recebido um apartamento. Essa conversa deles dois lá, e aí, amor, ele gostou do apartamento? Isso aí foi em Campos do Jordão, quando o Vorcaro se encontrou com Alexandre de Moraes. Coincidentemente, Alexandre de Moraes comprou 2 coberturas em Campos do Jordão por 4,5 milhões de reais cada uma, e pagou à vista. 4,5 milhões cada. Foi lá e pagou à vista, certo? Outra coisa que chama atenção é o modus operandi do Vorcaro. Eu acho que quando ele não podia pagar em cash, dar em dinheiro, ele dizia: olha, bicho, tem uns apartamentozinhos aqui, tem outro ali, vê se te interessa, né? Porque para o ex-presidente do Banco de Brasília, ele deu 6 apartamentos no valor de 146 milhões de reais. Apartamentos em Brasília e em São Paulo. Parece que eram 2 em Brasília e 4 em São Paulo. Então, o modus operandi do banqueiro, ou ex-banqueiro, era esse: comprar as pessoas, ou com dinheiro, ou com mulheres, homens, a depender do gosto do freguês, e também agora em apartamento. Porque isso está claro. O Paulo Henrique Costa, ele quer fazer uma delação premiada justamente para tentar ficar o menos tempo possível na cadeia. E na delação premiada ele vai falar dos apartamentos. Então, assim, eu quero saber agora o que é que o ministro vai falar. Eu quero saber agora o que é que a Suprema Corte... O ministro não fala nada, né? Nunca fala nada. Meses depois é que o escritório se pronuncia. Meses depois é que ele fala alguma coisa. No calor do momento, ele nunca fala nada. Aí ele para, pensa, estuda, vê qual é, de fato, a melhor resposta para ele, para a sociedade, e aí ele dá. Geralmente, quando o ministro responde, é pior. Era melhor ele ter ficado calado. Geralmente, quando ele responde, piora a situação. Eu já falei isso várias vezes aqui. Mas é muito interessante saber que tem ministro sendo investigado pela Polícia Federal. O que significa que tem pelo menos uma pequena parcela da Polícia Federal que não está sendo controlada por ele, né? Óbvio. Se tivesse, não teria investigação nenhuma. Então, como eu nunca canso de dizer aqui, a Polícia Federal hoje é toda fraturada, né? Tem a facção do Lula, tem a facção do Moraes e agora, aparentemente, a facção do Mendonça. Sem contar a do Dino, que é a mesma do Lula. Então, assim, o ministro está sendo investigado pela Polícia Federal, né? E eu quero ver, cadê Gilmar Mendes, que deu 4 entrevistas em 2 dias? Cadê você, Gilmar Mendes? Não vai falar nada, não?
Não vai sair em defesa do seu amigo, não? Como o senhor saiu em defesa dos 129 milhões? Dizendo que não, o escritório da mulher dele é pica. O escritório da esposa de Moraes é um dos melhores do Brasil. Ele só não explicou que mesmo escritórios melhores do que o da esposa do Moraes não recebeu tanto dinheiro. E eu vou botar justamente esse trechinho aqui, ó, aonde o Gilmar tá ali meio que num climão, né? Lá na CNN. Ministro, a gente tem visto muito do desgaste, muita da polêmica em torno do caso Master relacionada a denúncias envolvendo dois ministros específicos, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. E muito do pano de fundo tem a ver com o enriquecimento de familiares dos ministros do Supremo. Então a ideia de que, de alguma forma, por exemplo, a mulher de Alexandre de Moraes se beneficiou do fato de ele ser ministro do Supremo, mesmo que indiretamente, com contratos multimilionários. Apesar de, na visão dos próprios magistrados, não haver nenhum tipo de conflito, eu pergunto para o senhor, deveria haver um limite ético estabelecido de maneira mais clara em relação a que tipos de contratos e receitas financeiras profissionais deveriam ou não deveriam ter parentes de ministros do Supremo? A gente tem sempre, Clarissa, essa discussão sobre a presença de filhos de ministros ou mulheres de ministros em escritórios de advocacia. E há grandes e boas experiências nesse sentido, bons escritórios que são que têm e empregam parentes de ministros, mas que zelam e que têm determinados cuidados, certamente a gente não os vê expostos. Esse aqui é um episódio muito marcante e que está ainda sob investigação, portanto vamos aguardar o desdobramento dessas investigações. O que nós sabemos é que o escritório, o Moraes, da Viviane, e que, ao qual também foi vinculado Alexandre de Moraes, é um escritório já antigo e muito renomado. Eu mesmo convivi na academia e também algumas vezes na situação de advogado com Alexandre de Moraes, peticionando no Supremo Tribunal Federal. Ele foi membro do CNJ, também ele faz parte daquela primeira leva de conselheiros do CNJ, e aquela gente que instalou o CNJ. É um escritório de bastante prestígio. Também não tenho procuração e nem qualificação para ficar aí avaliando valores de contratos de honorários. Eu, como sabem, advoguei, mas fui advogado público, fui advogado da União. E não fazia bons amigos na advocacia. Tanto é que na época fui perseguido pela OAB. A OAB até pediu que eu não fosse aprovado no Senado. Aparentemente porque eu tive êxito como advogado da União, defendendo, portanto, a União em juízo. E também nunca me moveu, nunca tive nenhum sentimento de inveja. Toda hora nós estamos decidindo casos magnos, bilhões, e os honorários serão expressivos. Quem quer ser juiz não pode almejar ficar rico. Como é, rapaz? Quem quer ser juiz não pode almejar em ficar rico. Você é multimilionário, rapaz. Uma de suas fazendas vende carne lá para a JBS. Você é dono de universidades no Brasil, em Portugal. Tem convênio com Coimbra, tem convênio com Lisboa. E vem com essa conversa agora. Mas veja bem. Aí ele falou que o escritório da esposa de Moraes é super renomado. Ninguém nunca ouviu falar nesse escritório, pô. Ninguém nunca ouviu falar nesse escritório. Né? Mas tudo bem. Aí tem um projeto na Câmara que diz o seguinte: projeto que limita a atuação de parentes de ministros do STF avança na Câmara. Encampado por Mota, projeto de Júlia Zanata passa a incorporar texto mais amplo com apensamento de nova matéria apresentada por Fábio Schiochet, eu acho. Bom, vou botar aqui a matéria da Globo News comentando esse assunto, porque estão tentando, né, começando a tentar a cortar as asinhas dos ministros, pô. A pelo menos limitar a atuação dos escritórios, né, de parente, de amigo, que é realmente um absurdo, né? Mas vamos lá. Vamos explicar essa movimentação do presidente da Câmara, que foi feita nessa semana. O que ele fez foi apensar um projeto que foi apresentado recentemente, no dia 10 de março, pelo deputado Fábio Schiochet, do União Brasil. Aliás, Fábio Schiochet é um nome muito importante dentro do partido. A gente diz que ele é praticamente braço direito de Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, aqui dentro da Câmara dos Deputados. E o Hugo Mota apensou esse projeto mais recente a um projeto mais antigo, de 2023, da deputada Júlia Zanata, que é do PL. Portanto, uma deputada que costuma fazer muitas críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal e à Corte como um todo. O que a gente sabe é que, de fato, é um processo regimental. Aliás, esse projeto da deputada Júlia Zanata, ele já estava apensado, caminhando junto com outros 57 projetos. E que, por isso, um desses projetos era até do Senado Federal, por isso, esse projeto de Júlia Zanata já caminhava em regime de prioridade. E, pelo regimento da Câmara dos Deputados, já poderia ser votado diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. O que diz esses projetos? Esses dois projetos e os outros que são correlatos
relatos de alguma forma. Eles tratam do impedimento de cônjuges ou de parentes até terceiro grau de ministros do Supremo Tribunal Federal, de ministros de cortes superiores. E em relação a esse projeto mais recente do deputado Fábio Choquette, tem uma diferença, porque ele trata de forma geral desse impedimento de parentes de outros juízes que não estejam necessariamente nas cortes superiores. Os dois projetos estabelecem também um prazo de transição para processos que já estão em andamento ou nas cortes superiores, ou quando a gente fala de processos relacionados de advogados parentes de outros juízes, quando a gente fala desse projeto mais recentemente aprovado. Bom, não sei o que é que vai dar isso, sinceramente, mas eu sou a favor desse projeto. Algum tipo de moralização tem que ter. Não é possível, né, cara? Não é possível que a esposa do cara advogue dentro da Suprema Corte. Aí vai dizer assim, não, mas não caiu com o marido, não, ele se sentiu impedido. Mas caiu com um amigo do marido. Caiu com um colega do marido. Aí faz aquele nepotismo cruzado. Olha, tudo que for meu e cair em você, você manda para frente. Tudo que for seu e cair aqui comigo, eu mando para frente. Ou não? Esse é o corporativismo da Suprema Corte. Bom, vamos continuar aqui, porque ontem saiu uma matéria que a galera tá achando que é uma grande novidade, e isso saiu ontem no final da minha live, não deu tempo de comentar, mas agora vai dar tempo para a gente botar os pingos nos is aqui, porque não tem novidade nenhuma nisso. Nenhuma. A galera tá comprando gato por lebre aí, certo? Bom, vamos lá. Em meio à crise, STF abre licitação para patrulhar redes sociais. Aí isso caiu como uma bomba ontem no X. Todo mundo comentando, todo mundo comentando. E eu cá com meus botões falando. Isso aí vem desde 2022, cara. Vocês estão viajando? Ou vocês estão achando que é agora que a Suprema Corte tá investigando e bisbilhotando as redes? Estão loucos. Estão loucos. Mas vamos ver o de ontem. O Supremo abriu licitação para contratar uma empresa especializada no monitoramento e análise de sua presença digital e dos integrantes da corte nas redes sociais, com valor máximo estimado em 250 mil. O serviço prevê acompanhamento contínuo e em tempo real das menções ao tribunal e a seus integrantes em plataformas como X, Instagram, YouTube, Facebook e TikTok. A empresa contratada deverá coletar e analisar dados em grande escala, com uso de ferramentas profissionais de monitoramento e geração de relatórios. A contratação será feita pelo critério de menor preço, em regime de empreitada global, com duração inicial de 1 ano. Coincidência, né? 1 ano. Aí tem eleição no meio, etc e tal. O objetivo, segundo o STF, é subsidiar ações de comunicação institucional e apoiar a gestão de crises, diante da ampla visibilidade pública e do volume crescente de interações nas redes sociais envolvendo a corte. Você acredita nisso? Você acredita que o objetivo é subsidiar ações de comunicação institucional? Você acredita nisso? Aí aqui está toda a documentação, etc e tal. O lançamento do certame ocorre em meio a uma série de questionamentos sobre a credibilidade do tribunal diante das discussões sobre um código de conduta dos magistrados. Nessa semana, o decano da corte, Gilmar Mendes, tentou defender o tribunal, mas agravou ainda mais a crise. Ele defendeu a prorrogação do inquérito das fake news e citou a homossexualidade como possível acusação injuriosa contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. De acordo com o edital, o contrato inclui a entrega de alertas sobre conteúdos com potencial de repercussão. O que seria isso, galera? Você pode me explicar aí, alguém que for inteligente aí, o que seria conteúdo com potencial de repercussão? Como é que você vai saber se aquilo vai ter se aquilo vai viralizar ou não? Como é que você vai saber se aquilo vai bombar ou não? Ninguém nunca sabe. Às vezes eu coloco um vídeo aqui que eu acho que não vai para lugar nenhum e bomba. Às vezes eu boto um vídeo que eu acho, pô, isso aqui vai bombar, ninguém assiste. Então não tem essa. Você pode até dizer assim, vídeos que tem
críticas contundentes à corte têm mais propensão a bombar mais. Por quê? Porque a corte está em baixa, né? A popularidade da Suprema Corte está abaixo de 0 e as pessoas estão se interessando por esse assunto. Tudo bem, mas você nunca sabe, no final das contas. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai fiscalizar todo mundo. A tudo e a todos. Certo? Bom, além de relatórios diários e mensais com análises quantitativas e qualitativas. Também estão previstos boletins eventuais em situações de maior impacto, com prazo máximo de 24 horas para entrega. O STF exige que a empresa tenha capacidade de lidar com alto volume de dados, estimado em até 500 mil menções por dia, e que ofereça recursos como classificação automática de sentimento, positivo, negativo ou neutro, identificação de tendências e aí vem o melhor, mapeamento de influenciadores digitais. Mapeamento de influenciadores digitais, ou seja, vamos escrutinar tudo que essa galera está falando aí, porque para a gente poder controlar eles e quem sabe até tirar ele das redes, né? A depender da crítica que você faça à Suprema Corte. O edital também prevê a disponibilização de painéis com atualização recorrente e acesso direto para consulta pela equipe do tribunal. A estrutura mínima sugerida inclui 4 profissionais dedicados ao serviço para garantir o monitoramento ininterrupto. 24 horas por dia, a internet vai ser monitorada pela Suprema Corte. Só que isso não é novidade. Isso não nasceu ontem. Isso não começou ontem. Agora a Suprema Corte vai investigar. Não, garoto. Isso tem 4 anos. Desde 2022, o Supremo Tribunal Federal contrata empresas para bisbilhotar a sua vida, para saber se você é um bom cidadão ou não, se você é um ser democrático ou não. Há muito tempo isso acontece. E eu não sei por que esse alarde todo. Não sei por que essa galera agora está tão espantada com isso aí. Isso não é novidade. Né? Não é novidade. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Aí, o Hugo Freitas comenta o seguinte: perfis que pediram o impeachment do Gilmar Mendes são investigados pela Polícia Federal por ordem do STF. Já extrapolou, já não é mais a empresa. Ok? Já é a Polícia Federal investigando perfis que pediram impeachment de Gilmar Mendes. Não pode, não. Você não pode pedir impeachment de Gilmar Mendes, não. Está proibido. Na Constituição está escrito lá, ó, artigo 1º, não pode pedir impeachment de Gilmar Mendes. Também são alvos no inquérito das fake news posts que criticaram Toffoli, chamaram o tribunal de escritório do crime ou defenderam investigações contra o STF no Congresso, capitaneadas pelo senador Alessandro Vieira. Que mundo é esse que a gente vive, cara? Você não tem mais liberdade de falar nada da Suprema Corte? Você só pode elogiar? Só pode elogiar. Se você criticar a instituição ou qualquer ministro, dá no mesmo, né? Porque o ministro acha que é a instituição. Aliás, o ministro tem certeza que é a instituição e, mais do que isso, o ministro é a própria democracia em si. Quando você critica o ministro, você não está criticando o STF. Você está criticando a própria democracia. Certo? Bom, aí aqui ele faz uma ironia. O Globo prepara editorial com o título: críticas não podem ser incluídas no inquérito das fake news. Ah, não. Espera. Essa notícia é de 2020. Naquela época, como a Globo bem explicou na entrevista de ontem, estava ok incluir críticas no inquérito das fake news. Agora é que mudou e a população tem o direito de fazer questionamentos. Perfeito. Perfeito. Antigamente a Globo apoiava tudo, né? Antigamente você podia criticar... Não, você não podia criticar a Suprema Corte. Porque a Globo achava que aquelas críticas eram antidemocráticas e você merecia ir para o inquérito das fake news. Agora mudou. Agora não. Agora isso tudo
a população tem o direito de fazer questionamentos. Como as coisas mudam no Brasil, né, rapaz? Ao sabor dos ventos. Como as coisas mudam nesse nosso país. Mas, enfim, não é novidade nenhuma. Você aí que criticou a Suprema Corte, você que está me assistindo aí, a tia do Zap, o tio do churrasco, você vai ser monitorado. Mas não se espante, não. Você já estava sendo monitorado. Você já estava sendo monitorado. Se você criticou Gilmar, se você pediu impeachment do ministro, se você apoiou o Alessandro Vieira, se você está apoiando o Zema, batata. Batata. É capaz de você já estar dentro de um inquérito que você nem sabe, que é o inquérito das fake news. Eu não estou brincando, não. Não estou brincando, não. Eu estou falando sério. É capaz de você já estar dentro de um inquérito que você nem sabe que está. Certo? O nome disso é intimidação. O nome disso é cerceamento da liberdade de expressão. E o nome disso é censura e ditadura. No final das contas, é disso que se trata.